Sejam todos bem-vindos a mais um EBD online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje com breves apontamentos para a lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Mais do que nunca estamos sendo bombardeados em relação ao conceito bíblico de família, o conceito cristão baseado na palavra de Deus, na vontade de Deus revelada nas Escrituras. E precisamos, como igreja, fortalecer o conhecimento bíblico sobre a vontade de Deus para a família e procurar executá-lo, praticá-lo diariamente e também sermos instrumentos de Deus para transformação, para fortalecimento das famílias, da sociedade de maneira geral. A verdade prática diz que dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. É interessante chamar a atenção que hoje a grande ferramenta que o inimigo das nossas almas tem usado é a ideologia. Ele está trabalhando no campo das ideias, dos discursos, dos conceitos, das teorias, e isso tem entrado de maneira sorrateira, mas real e também podemos dizer de maneira muito invasiva dentro de muitos lares e até dentro da igreja do Senhor. Tem trazido com certeza muitos desafios para pastores, para líderes, para membros, de continuar exercendo a influência cristã dentro de uma sociedade corrompida, como disse o apóstolo João, que jaz do maligno. Precisamos ir até o Antigo Testamento, um pouco da história milenar de Israel, para entender como era a família naquele contexto. É importante você, professor, mostrar que a família ali, a sociedade era patriarcal, né? O homem era o chefe, era o cabeça, era quem administrava todo o recurso, tanto o recurso humano como material. Era uma sociedade agropastoril e as famílias elas conviviam em clãs de até aproximadamente 20 famílias que conviviam entre si. Deus estava instituindo uma identidade na nação, Deus estava separando para si um povo especial e precisava que esses laços familiares fossem bem fortalecidos, porque a influência externa era muito grande e isso vinha para desfazer o projeto de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel estava circundado de nações pagãs que tinham práticas de vida completamente contrárias à vontade de Deus. Então, a influência externa para essas famílias poderia ser nociva, de maneira que Deus instituía este padrão, né, em que as famílias elas iam crescendo juntas, iam se fortalecendo umas com as outras ali. Então, um homem, ele era pai geralmente em torno dos 20 anos, aos 40 anos já era avô, aos 60 geralmente já era bisavô, e ele contava ali com um grupo de aproximadamente 50 pessoas dentro da sua família, contando filhos, contando netos, bisnetos e os servos que trabalhavam. Então, eram famílias que podiam ser até maiores ou também podiam ser menores. E contavam com essas interações, essas inter-relações cotidianas, onde os papéis eram bem definidos. O papel da mulher era a criação do filho, o desmame que acontecia ali entre os 3 e os 5 anos de idade, e a mulher ela era responsável por cuidar das necessidades diárias do filho, mas também de educá-lo, de dar os primeiros ensinos àquela criança. O pai era responsável, depois da criança estar crescida, de inseri-la no ensino da atividade da família, no ofício da família, e também de prepará-lo para inseri-lo na vida religiosa. Esta era um pouco a dinâmica da família naquele contexto patriarcal e milenar. Nós sabemos também que os homens eram preparados para a guerra, para exército, e as mulheres ficavam sempre em casa cuidando das atividades. Mas essa ideia de que a sociedade patriarcal é machista, de que a mulher tinha um papel inferior, era relegada a um cenário em que ela não tinha projeção, isso é uma grande distorção bíblica, pois a mulher ela tinha um grande papel. Deus não olha a mulher como algo mais fraco, mais empobrecido e desvalorizado, de maneira
alguma. Nós vemos no Salmo 128, que é um texto muito bonito, onde Deus expede, Deus determina, profere uma bênção para a família, e nós vemos que Deus diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, pois come do trabalho das suas mãos, é feliz e é bem-sucedido. E aqui a mulher, irmãos, ela é retratada por uma figura de linguagem muito rica no verso 3. Ela será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Então, a mulher vai ser como esta árvore frondosa, frutífera, esta árvore que tem os seus ramos bem distribuídos, né? A mulher é aquela figura que transita entre todos os membros da família, que interage, que se relaciona, que une, que interliga todos os membros, né? Ela que reúne ao seu redor os filhos, a mulher com o seu amor, com a sua emoção, com o seu jeito materno de ser. E nós vemos que os filhos aqui seriam comparados, então, a essas plantas de oliveira, à roda da mesa, denotando aí um homem que é abençoado porque teme ao Senhor. Então, as figuras que a Bíblia apresenta para a família são figuras muito bonitas, muito bem fortalecidas na presença de Deus. Observe que a família ela é bem-sucedida quando ela está na presença do Senhor. É por isso que a mulher, a mãe, era responsável por dar ao menino os primeiros encaminhamentos da palavra de Deus. Deuteronômio 6, nós vemos ali na famosa oração Shema Israel, quando o Senhor convida os pais a ensinarem os filhos o temor de Deus. Então, se Deus olhasse a mulher com inferioridade, com desvalor, não confiaria a ela também esta nobre tarefa do ensino, da pedagogia, da formação do caráter espiritual e social dos filhos. Felizmente, as ideologias elas vêm distorcer as escrituras, colocando pessoas que são tidas como pseudo-eruditas, pseudo-intelectuais, para distorcer verdades eternas, pessoas que nunca nem folhearam as escrituras sagradas. Queridos, nós vamos ver que a instituição familiar é sagrada. Ela foi criada pelo próprio Deus, como nós veremos no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro do Gênesis. Ali nós veremos Deus instituindo a família, Deus fortalecendo o papel do homem e o papel da mulher através, inicialmente, do casamento. E aí nós veremos que o casamento é essa instituição que vai dar origem à família. A família ela tem uma origem. A origem é através do casamento, é através da união íntima, a união matrimonial entre um homem e uma mulher. Este é o conceito bíblico. Sabemos que as ideologias hoje pregam, professam, ensinam vários outros conceitos de família, mas nós temos uma fé, nós temos uma convicção advinda das verdades bíblicas, e é esta fé, é esta convicção que professamos, que pregamos e que ensinamos. Isso é o nosso credo, isto é a nossa confissão, e nós não podemos negá-la em virtude das ideologias que a sociedade hoje tenta impor, até mesmo a igreja. O que é uma grande contradição, pois é uma sociedade que defende liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de religião, mas quando é confrontada com outras opiniões, outros valores, essa sociedade se mostra intolerante e também, por que não dizer, fundamentalista. Nós vamos ver que há 3 objetivos de Deus para o casamento que vão desembocar aí na formação da família. Ao ver o primeiro ponto, família como projeto de Deus, que Deus institui aí primeiro no capítulo 1 do livro do Gênesis, o versículo 28, Deus abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Nós temos aí que a união sexual para a reprodução é muito importante também para o casamento. Embora que o casamento não foi feito apenas com fins
procriativos, reprodutivos. Deus não instituiu o casamento apenas para o homem procriar. Né? Isso daí seria reduzir, seria minimizar a riqueza do que é o casamento. Mas essa é uma das funções primárias. No capítulo 2 e no versículo 18 aparece um segundo objetivo do casamento, que é o apoio mútuo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então essa ideia da mulher que está lá atrás, da mulher que está na sombra do marido, da mulher que não tem direito de voz, de um Deus que é machista, misógino, e tantas coisas que inventam aí essas ideologias, essas pessoas nunca leram as Escrituras, porque aqui Deus vê que o homem está só, que o homem está incompleto, que ele só é completo quando ele ganha essa adjutora. Que palavra tremenda, né? Alguém que esteja diante dele, alguém que está ali ao lado, alguém que está de maneira paralela complementando o homem. E o homem é complementado pela mulher e a mulher é complementada pelo homem. E os dois, então, ficam assim completos. Esse apoio mútuo não é uma mulher que serve ao marido, não. É uma mulher que apoia enquanto também por ele é apoiada. E o terceiro propósito do casamento é a disciplina amorosa, que aparece também no capítulo 2 e o versículo 24, quando o homem deixa o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, se tornando uma só carne. Aqui nós temos a disciplina amorosa, né? A união sexual, a intimidade do casal, que aqui vai mostrar que através da relação sexual se tornam uma só carne, desfrutando de uma verdadeira intimidade, mostrando que o casamento não é só para a procriação, né? Deus também cria aí o sexo também como essa disciplina amorosa, como esse relacionamento entre um casal. Eu gosto muito da definição que John Stott apresenta na sua obra, uma obra muito conhecida, né? O cristão numa sociedade não cristã. E ele traz aí uma definição que não é a mais perfeita, mas é uma dentre tantas que podem ser utilizadas. Casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida por uma separação pública dos pais, consumada na união sexual, resultando numa parceria permanente de apoio mútuo e, normalmente, coroada pelo presente de filhos. Observe que o casamento envolve uma separação pública dos pais, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe. Então, é claro que uma nova família está se iniciando a partir do momento que o indivíduo se destaca do seio parental para agora ele formar o seu próprio seio familiar. Haverá aí uma união selada, consumada na união sexual e apegar-se-á à sua mulher. E aí, advindo disso, como consequência, como fruto, os filhos, não é, que virão. Não como o fim último do casamento, repito, mas como um dos grandes propósitos dele. Este primeiro ponto, com certeza, você, professor, não pode deixar de relembrar isso, pois esta é a marca bíblica da instituição matrimonial que dá origem à família. Nós já debatemos aqui, trouxemos algumas reflexões sobre o divórcio, sobre a dissolução do casamento. E o segundo ponto, ele vai falar que o casamento é esta união heterossexual monogâmica indissolúvel. É importante repetir, frisar novamente, enfatizar isso, pois estamos sendo também muito bombardeados, né, com relação à ideologia de gênero, que prega que a construção do gênero ela é social e não biológica. Biologicamente, nós aceitamos que o gênero ou o sexo biológico só é apenas o de homem e o de mulher, baseado aí nos cromossomos sexuais. Mas a ideologia de gênero diz que não. É possível você ter um corpo mais um outro gênero, você ter gênero nenhum ou vários gêneros em um corpo só, e é tanta confusão, até psicológica, uma histeria cognitiva, que tentam afirmar uma coisa que nem eles mesmos conseguem bem definir. Então, sabemos que o mundo jaz no maligno e que tudo que é valor judaico-cristão hoje, essa sociedade secularista,
sociedade pós-moderna tenta desconstruir. Mas a palavra de Deus é uma verdade eterna e é nela que a igreja fundamenta a sua convicção. Tá bem, irmãos? Eu queria chamar a atenção dentro deste segundo ponto, não sendo repetitivo, mas queria trazer aí algumas outras considerações sobre a importância da família para a igreja. É importante também você, professor, mostrar que a família ela precisa estar bem fortalecida, porque assim a igreja também estará fortalecida. Você, professor, pode trazer dados hoje como as famílias estão sendo destruídas com o divórcio, como nós já estudamos aqui. As famílias hoje elas têm sido diminuídas, os países do primeiro mundo têm uma taxa de natalidade muito baixa, muitos casais não desejam ter filhos, né, querem aproveitar a vida, querem enricar, querem viajar, querem descansar, trabalhar. Então, muitos pais, ou melhor dizendo, muitos casais já não têm desejo de gerar descendência, de construir família com filhos, que é um problema porque também traz um enfraquecimento para a população. Um exemplo é o Japão. O Japão tem que importar mão de obra, o Japão tem que abrir as portas, é um país de primeiro mundo, um país rico, uma das potências mundiais, tem que abrir suas portas e clamar, né, pelos estrangeiros virem ocupar os postos de trabalho. Por quê? Porque o Japão é uma sociedade que envelheceu. A longevidade lá é muito alta, há ilhas onde as pessoas facilmente vivem mais do que 100 anos. Então, há muitos idosos, muita gente recebendo aí aposentadoria, mas alguém tem que trabalhar para pagar a conta. Então, é um país que a taxa de natalidade era muito baixa, muitos casais sem filhos, outros casais tinham filhos, mas apenas um, ou no máximo 2, e aí carece de população jovem para trabalhar. Isso é um problema que muitos países de primeiro mundo passam com famílias pequenas, né? Que nós já vimos no Antigo Testamento, os núcleos familiares eram grandes e as famílias elas se protegiam, as famílias elas se complementavam, elas se ajudavam. Então, quando a família é forte, a sociedade é forte. Não quero com isso dizer que família forte é só família grande. Isso aí seria um reducionismo muito grave nós pensarmos assim. Mas o seio familiar e a relação que se dá entre os vários indivíduos de uma família é muito importante. Pai, mãe, filhos, pois isso traz uma diversidade para a sociedade. Né? Pessoas que estão bem relacionadas dentro de casa, elas trarão bons relacionamentos aonde chegarem. Nós vamos ver que no contexto do Novo Testamento, a igreja ela sempre andou lado a lado com a família. Os primeiros missionários que Jesus envia ali no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, eles são enviados para as casas, para as famílias, levar a palavra de Deus para as famílias. A igreja de Atos é uma igreja que crescia dentro de casa. Era uma igreja que estava reunida dentro do contexto familiar. No capítulo 2, queridos irmãos, nós vamos ver aí no versículos, a partir do versículo 42, vamos ver que as pessoas elas estavam juntas, né? Tanto no templo como em casa. No versículo 46 é dito que perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso se repete no capítulo 5 e no versículo 42, quando o doutor Lucas registra que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Observaremos também que em muitos lares a salvação chegou, Jesus operando salvação dentro dos lares. Um exemplo está no capítulo 10. Nós vemos isso nos versículos 24, 33 e também no 44, por exemplo, quando Pedro pregando ali, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra naquele episódio ali da casa do centurião Cornélio. Quando a família ela não é bem estruturada, o evangelho, o acesso do evangelho ali também será dificultoso, será com certeza mais trabalhoso. Muito embora não seja impossível, porque o evangelho é poder de Deus e nada obstrui o poder de Deus. Mas
Nós observamos que o inimigo das nossas almas bombardeia as famílias porque assim ele cria obstáculos para a propagação do evangelho. Famílias que não se reúnem em adoração, que não fazem cultos devocionais, o famoso culto doméstico, famílias que não falam da palavra de Deus, não se reúnem em nenhum momento dentro de casa para orar, para meditar nas escrituras, para render graças ao Senhor, e aí chegam no contexto eclesiástico desfiguradas, chegam no contexto eclesiástico fragilizadas e buscam na igreja, infelizmente, preencher essa lacuna. Quando uma família não é bem estruturada dentro de casa, ela traz esses problemas para a igreja. Infelizmente, isso é uma realidade. Por isso que precisamos, mais do que nunca, como igreja, ajudar as famílias a se fortalecerem em suas casas. Até, quem sabe, numa visita, fortalecendo o ensino da palavra na igreja, a fim de que os pais recebam esse arcabouço teórico da palavra para poderem ensiná-los em casa, promover palestras para a família, palestras para pais, palestra para filhos, palestra para casais. Louvamos a Deus porque a nossa igreja, a IADALP, através da orientação do nosso pastor presidente, tem investido nessas áreas, porque o bombardeio do inferno tem sido muito grande. Precisamos fortalecer as famílias, para que a igreja também siga sendo fortalecida, porque a igreja, geralmente, ela é feita, não é, irmãos, de famílias. Então, você, professor, mostre a importância da família no contexto eclesiástico, uma família que adora, uma família que medita na palavra dentro de casa e que vai trazer o reflexo disso para o contexto eclesiástico. Isso é tão sério e é tão importante que os líderes eram escolhidos baseado na relação que eles tinham com a sua família. Dois textos muito fortes, tanto o texto que Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 3 e os versículos 2 ao 13, nós temos aí as características do bispo e a característica dos diáconos, né? Trazendo para o dia de hoje, tanto os pastores, os presbíteros, como os diáconos, que características eles deveriam ter para poder serem escolhidos. E no versículo 5, Paulo diz que se alguém não governa bem a sua casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, um pré-requisito, um critério a se observar na escolha de um líder é como ele interage dentro de casa. Como ele é pai, dentro de casa, como ele é marido, como ele é filho, como ela é esposa, como ele é irmão, como ela é irmã. Isso deve ser observado quando se escolhe um líder na casa do Senhor, porque se reflete no governo da igreja aquilo que se faz no governo da casa, no governo da família. Isso é muito forte. Também quando Paulo escreve a Tito e traz essas orientações pastorais, no capítulo 1, e mais especificamente dos versos 6 ao 9, nós vamos ver a importância, não é? Aqui no verso 6, ele diz que ele deve ser irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem desobedientes. Assim, este obreiro ele será encontrado em condições de ser dispenseiro da casa de Deus. Então, para ser mordomo das coisas de Deus, é preciso praticar uma boa mordomia dentro de casa. Quantos pregadores, quantos líderes, né? Quantos homens, mulheres aí dentro da igreja são tidos como grandes pessoas de grande relevância, mas quando você vai observar, os seus filhos não congregam ali, às vezes não congregam na fé cristã, às vezes não estão nem na presença de Deus, irmãos. São pessoas que estão desviados. Muito disso tem acontecido, isso é algo triste, mas é real. Dentro daquele texto que Josué disse ali em capítulo 24, olha, vocês escolham hoje a quem vocês vão querer servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos para que Deus ajude as famílias a serem estruturadas na presença dEle. As famílias serem fortalecidas na presença dEle, porque assim a igreja do Senhor também será fortalecida. Bem, queridos, então aí nós vamos chegando ao fim
e podemos trazer também algumas orientações, né, básicas, práticas, então, como fortalecer a família. Não ficar só no campo das ideias, não ficar só no campo de mostrar os problemas, né, os dados pessimistas que até nos entristecem quando nós o vemos, mas trazer uma mensagem de esperança, então, também na escola dominical, como fortalecer a família. A família deve ser fortalecida na meditação da palavra, deve ser fortalecida na oração, no jejum, e aí nós vamos ver o final desta lição, os princípios bíblicos para uma família sólida, né? Tanto no papel dos pais como o papel da igreja. O papel dos pais, então, é fortalecer esta família, claro, no ensino da palavra de Deus. E aí nós temos vários textos bíblicos que poderão ser utilizados, né, trazendo aí orientações para a família de maneira geral. Um deles é a carta aos Efésios, capítulo 6, nós temos aí versos iniciais, quando os filhos são convidados a obedecer aos pais, e quando os pais também são convidados a não provocar a ira aos filhos, no verso 4, mas a criá-los na doutrina e na demonstração do Senhor. Um princípio básico para famílias sólidas é o ensino das Escrituras dentro de casa. É levar o filho para a EBD, é levar o filho para o culto de doutrina, né? Não só levar, mas ir junto, mas é parar, é gastar, é investir tempo como família dentro de casa no ensino da palavra, né? Quantos pais presenteiam filhos com tablets, com iPods, com iPads, com notebooks, com coisas de última geração e jogo de videogame, viagens, passeios, idas ao cinema, ao parque e tanta coisa. Às vezes sai com os amigos, o pai não procura saber quem é aquele amigo, não procura saber o que é que a criança ou adolescente está indo fazer. Então, quer se livrar do menino, fica ali um tempo livre dele. Quantas mães não deixam seus filhos, né, nesses passatempos para ter um tempo de descanso e colhem frutos amargos no futuro? Frutos que às vezes serão carregados e colhidos para o resto da vida. Então, o pai precisa sim gastar tempo. Maternidade e paternidade é sacrifício, é renúncia. É dedicar tempo, é dedicar uma vida aos filhos, mas sabendo que se colherão frutos deliciosos na presença do Senhor lá na frente. Não desistir, não desistir em meio a todos os desafios, mas criar, educar, ensinar. Isso não é feito só uma vez na vida, isso não é feito só uma vez no ano. Isso é um trabalho cotidiano, é um trabalho diário, é um trabalho que envolve esforço, mas os seus frutos serão colhidos, irmãos, e ninguém pode arrancar isso de você. Uma família fortalecida na palavra, uma família que medita na palavra de dia e de noite, como diz o Salmo 1:3, ela será uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Ela terá sua folhagem verde, dará o fruto na estação própria e tudo que fizer prosperará. É importante que traçamos esta reta e esse caminho, essa jornada, e que possa ser percorrida com fidelidade diante do Senhor, né? Gastar, investir tempo na presença do Senhor. Este é o papel dos pais. Não só comprar coisa para os filhos, não só fazer os filhos ter o calçado, a roupa, o alimento, o abrigo, mas gastar tempo ouvindo os filhos, né? Conquistando a confiança deles, mostrando a eles o que é respeitar, o que é temor de Deus, né? Se o menino não respeita o pai, como é que ele vai temer a Deus? Mas é conquistar uma relação de respeito, de confiança mútua. Não é o menino ver o pai como um tirano, como um autoritário, alguém dele que ele tem medo, não, mas alguém em quem ele confia. E aí ele vai deixar de confiar naquele adolescente que ele às vezes toma como conselheiro, 12 anos, 13 anos para tomar as suas decisões, e agora ele vai consultar o pai, porque vê que o pai é um homem de Deus, vê que a mãe é uma mulher de Deus, é alguém que não lhe incrimina, é alguém que não lhe joga pedras, mas primeiro ouve. Quando repreender, quando for necessário, repreende, mas com amor, não é? Até Deus diz que ele castiga e repreende a todos quanto ama. Então, quando a repreensão, ela vem motivada no amor, o filho sente aquela graça, mesmo que a palavra de repreensão lhe seja amarga e lhe traga tristeza, mas o autor aos Hebreus diz que depois ela traz frutos de alegria. Construir este relacionamento, olhar no olho, é deixar o filho falar, é deixar o filho mostrar quais são os seus sentimentos,
sentimentos e canalizar tudo aquilo depois no ensino da palavra de Deus. O comentarista da lição diz que uma família cristã sadia, ela tem na igreja uma forte base espiritual. Então a igreja vem não como esse ambiente primário de ensino, mas como este ambiente secundário. É importante chamar a atenção disso. A responsabilidade primária do fortalecimento doutrinário na vida da família é dos pais. E a igreja vem para complementar, para fortalecer. E a igreja vem também como este refúgio espiritual. A igreja vem como este suporte espiritual para a família, onde a família chega junta para adorar, para ouvir, para aprender e vai cimentando aquelas pedras, aqueles tijolos espirituais que começou a ser edificado lá dentro de casa. E aí é uma extensão familiar mais ampla. Aí o menino, a menina, o pai e a mãe vai ramificar os relacionamentos agora, não só entre eles, mas com os pares. Aí o menino, a menina vai interagir, né, se for criança, com outras crianças, com outros adolescentes, se for adolescente, aí depois já é jovem, vai crescendo ali, firmado em um bom relacionamento familiar e também em um bom relacionamento eclesiástico. Quando encontrarmos famílias desestruturadas, irmãos da igreja, não sejamos instrumentos de exclusão, de morte, sejamos instrumentos de restauração. Instrumentos de restauração. Que os líderes entendam que foram chamados por Deus para ajudar essas famílias, a elas detectarem aonde está a sua deficiência e reparar. Um pastor, um dirigente, um missionário, um professor, não pode tomar as rédeas do lar, não pode tomar as decisões do lar, mas são instrumentos de Deus para fazer com que aqueles a quem as rédeas foram perdidas, elas retornem na presença de Deus. O pai voltar a ser pai, a mãe voltar a ser mãe, os filhos voltarem a ser filhos e assim todos crescerem na presença do nosso Deus. Meus irmãos, esta é uma lição riquíssima, que os assuntos não deixem de ser falados, não sejam negligenciados, que o professor traga ricos recursos, mas que esta aula, ela comprometa o seu coração, né, a dedicar-se a ser família, a entregar ao Senhor o melhor que há e com certeza estaremos firmados até a volta do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.